Graça e paz, amado, maravilha do eterno, príncipes e princesas, bênção, abençoados e abençoadas do Todo-Poderoso Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Corra linda, maravilha. Café, você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Muito bem, quentinho, quentinho, bênção pura. Gente, olha que cor linda que eu ganhei, olha só que bênção, olha que maravilha. Dá para pegar aí? Olha só que bênção. Fui contemplado, né? Premiado como o religioso do ano. Aqui é uma premiação de Hélio Fazolato, destaque do ano de 2023, que é avaliado 2022, né? Então, jornalista Dauro Machado, Jornal A Gazeta e a Rádio CPN-FM de Além Paraíba confere ao pastor Maurício Loureiro o prêmio Hélio Fazolato por ter sido considerado destaque do ano 2023, Além Paraíba, 28 de abril de 2023. Então, é bênção pura, aleluia, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Você sabe que religioso é avaliado, né, entre todas as religiões. E em destaque nós tivemos lá, graças a Deus, numa festividade linda, lá no Cinema Brasil, aqui da nossa cidade, um lugar de eventos, né? Ali onde teve várias pessoas da sociedade sendo contempladas, judiciário, políticos, empresários, prestadores de serviço, em todas as áreas, cada setor sendo avaliado, né? E nós, dentro da religião, fomos destaque, louvado seja Deus, amém? Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que não se inscreveu, gente, corre lá, nas letrinhas azuis, clica e te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, assim diz a palavra do Senhor, olha só. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Gostaria de compartilhar com você, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Eita! Glória! É muita bênção, gente. O apóstolo Paulo está na sua agora terceira viagem missionária. E ele passa, diz aqui, ó, do versículo de número 1, diz assim, ó, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Então, olha só, o homem viajou por todas as regiões superiores. Então, numa viagem missionária, agora sim, ele chega em Éfeso para um trabalho, para uma missão específica. Você lembra que eles tentaram persuadir Paulo para ficar lá? E Paulo não ficou porque não era a hora. Eu aprendo o seguinte, gente. Nós precisamos aprender que fazer o certo na hora certa. Não era certo pregar o evangelho? Mas não era a hora certa para Éfeso. Você vai entender por quê. Paulo tinha traçado um alvo, um objetivo, e o seu objetivo era ir lá em Antioquia, prestar obediência da igreja que o enviou para a missão que ele fez na segunda viagem missionária. Ele fez isso na primeira e agora na segunda também ele presta serviço e ele fez o voto dele, queria ir em Jerusalém, estar com os irmãos, passar a festividade lá. Lembra que muito pouco tempo ele ficou em Éfeso, porque não era a hora. Agora, a diferença, ó, na visão do Espírito, depois de percorrer várias regiões, vários lugares, implantando igreja, pregando a palavra, ele chega em Éfeso. Agora sim, quando ele chega em Éfeso, ele encontra discípulos de João Batista, que só eram cristãos, mas só conheciam o batismo nas águas. E Paulo então pergunta para eles: vocês não receberam o Espírito Santo, não conhecem? Não, nós só conhecemos o batismo
nas águas de arrependimento. Muito bem. Então vocês precisam conhecer o batismo com o Espírito Santo, que é o poder de Deus, um revestimento sobre a vida de vocês para anunciar o Evangelho. E assim diz a palavra que ele os anunciou e pôs a mão sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e até falaram em outras línguas. E eram 12 mais ou menos. Isso está registrado do versículo 2 ao versículo de número 6, tá? Só para você entender, até o 7, aliás, até o 7. Fala até o número deles, que eram 12 ali que receberam o poder de Deus, o batismo no Espírito Santo. Lá no versículo 8, ele entra na sinagoga para ensinar a palavra. Lembra que eu falei, sinagoga é congregação, Paulo usa de estratégia, aonde tem uma congregação ele vai. Ei, você que é evangelista, você que é homem de Deus, gosta de pregar, você que tem talento de louvar, ei, você que é músico, toca instrumento, a oportunidade são as congregações, está aqui ensinando para nós, o Espírito Santo, como fazer missão. Então ele está indo lá, na sinagoga, para ter oportunidade de falar de Jesus, falar que Jesus é o Messias, entende? Mostrar nas Escrituras isso, e 3 meses ele fez isso lá, até que ele foi impedido, porque o inimigo se levanta. Lembra que eu te falei? Se você está disposto a fazer a obra, você tem que estar disposto a ter resistência, a sofrer resistência, a ser invejado, a ser perseguido, porque isso faz parte da caminhada cristã. Então coloca isso no teu coração. Às vezes você é perseguido, mas meu Deus, Deus não está vendo, faz parte. Servir a Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna inimigo de Satanás e do mundo. O mundo, a Bíblia diz que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Então há uma inimizade entre os prazeres do mundo, não é a população, os prazeres do mundo, e a quem serve a Deus. Então o inimigo vai usar para tentar, para perseguir, certo? Para injuriar, para levantar falso testemunho, acusações. É o que está acontecendo com ele aqui novamente. Mas graças a Deus que ele vai para uma escola chamada Tirano, né? Nós não conhecemos muito a respeito disso, não podemos falar, mas é uma escola conceituada de um cristão que agora Paulo tem a oportunidade de ir ali ensinar, preparar discípulos durante 2 anos. Olha só, gente, olha só, aquela cidade que queria que Paulo ficasse, lembra disso? Que ele deixou Áquila e Priscila e Áquila lá, lembra que eu falei no café passado sobre o ministério da mulher? Deixou lá, agora ele volta em Éfeso, olha só, agora na oportunidade, depois da 3ª viagem missionária, volta lá, agora sim, ele vai estabelecer ali uma plataforma missionária. Dali sim, agora ele vai preparar pessoas. Dali ele escreveu a carta 1 Coríntios, dali escreveu aos Gálatas, dali ele formou uma sede de missões, né? Ali nasceram, ou seja, foram abertas igrejas como Colosso, como a igreja lá de Laodiceia, como foi aberta de Hierápolis, né? Saíram tudo dali, com missionários como Epáfras, como Arquipo, como Filemon. Esses homens foram enviados por Paulo ali e abriram, desbravaram um trabalho, muitos trabalhos também. Então, olha que coisa maravilhosa a gente aprende aqui, entende? Que coisa tremenda nós aprendemos aqui. Mas nós aprendemos que não é fácil, né? Porque os rebeldes, eles se levantam. Lá no versículo 9 nós aprendemos isso. Em todo lugar que Paulo estabelece, que ele tem resistência. Você vê que agora não deixaram nem mais ensinar lá no meio dos judeus. Ele teve que separar os discípulos à parte, né? Ali naquela escola, para poder ensinar e preparar e enviar para missões. Então, você percebe que não é fácil o reino de Deus, a obra de Deus, mas o que eu aprendo aqui, isso é lindo demais. Nós lemos aqui o versículo de número 11 e 12. Olha só o que diz o 11 e 12. 9 e 10 fala da escola que eu falei para vocês, os 2 anos, né? Agora o versículo
versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O cara está dentro da visão, o cara está orando. A oração, já falei isso em cafés passados, a oração traz direção, traz visão e traz direção. A visão para entender o que Deus quer e direção que se vai fazer. E Paulo, dentro da direção, agora Deus começa a encher ele de autoridade e poder. Milagres extraordinários vão acontecendo, de maneira que até peças do seu corpo, lenços, ele enviava para enfermos que lá quando recebiam eram curados. Oh, gente, coisa linda. Leproso era limpo, paralítico andava, cego enxergava, mudo falando, surdo ouvindo. Gente, oh, meu Deus, demônios sendo expulsos da vida de pessoas com peças de roupa de Paulo. Oh, gente, Deus tem a sua multiforme maneira de agir, eu falo isso sempre. Vale a pena andar com Deus, vale a pena orar, vale a pena obedecer a palavra. Paulo, ele ora, mas ele também obedece. A igreja envia por causa da oração que traz a visão, que traz a direção. E a direção é a obediência de Deus. Obedecendo a Deus, milagres começam a acontecer. Quer ver maravilhas? Quer ver Deus te usar? Quer ver curas, maravilhas, milagres acontecer? Sai das quatro paredes, gente. Começa a caminhar na direção de Deus, na orientação do Espírito Santo. Está entendendo? Olha o milagre acontecendo, extraordinário. Olha, a sombra de Pedro curava, lembra disso? Por onde ele passava, a sombra dele ia curando. Agora Deus está usando as peças de Paulo, os lenços de Paulo, as roupas de Paulo, que era enviada para pessoas enfermas. Leva lá para ele. Quando a pessoa tocava lá, era curada. Oh, meu Deus, demônio era expulso. Além dos milagres que ele ali, presencialmente, na frente de todos, fazia, porque está escrito no versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, tem maravilhas, cura, por exemplo, é uma maravilha, mas extraordinária, quer dizer, é milagres extraordinários. É um paralítico andar, um cego de nascença enxergar, e até mesmo uma pessoa ficou cego com o tempo, quer dizer, e enxergar coisa tremenda demais. Um mudo falar, nunca falou, começar a abrir a boca e falar. Aleluia! Não é verdade? Então vale a pena servir o Senhor, meu amado. Anda na direção de Deus, na orientação. Paulo está aqui seguindo o alvo que Deus estabeleceu para ele, que ele tinha, que era Jesus, que era obedecer ao Senhor. E havia um projeto de vida para ele, e ele se enquadrou dentro desse projeto. Amém? Recebe isso. Há um projeto na sua vida, desde que você nasceu, Deus traçou. Procure saber qual é o seu projeto na sua vida, que Deus tem com você, o chamado que ele tem, a vocação, e ande nessa vocação. Todos nós somos chamados para testemunhar sobre Cristo, para falar do seu amor, amém? Para interceder por pessoas, para orar, para obedecer a palavra. São planos que Deus traçou, são processos na nossa vida que precisam serem cumpridos. Recebe aí, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, assim como houve um projeto na vida do teu filho Jesus, que foi ele fazer milagres, maravilhas, sinais e prodígios, demonstrar o seu amor, mas passou por um momento de dor, de sofrimento, que o Senhor traçou, Pai amado, que foi as chicotadas, coroa de espinho, madeiro pesado até o alto do Calvário, porque ele se fez pecado por nós, e cravaram as suas mãos e os seus pés, e o Senhor o exaltou sobremaneira, porque ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas ressuscitou o terceiro dia. Pai, abençoa essa vida. Há um projeto de vitória, de bênção, Senhor, também, ó Deus, de sucesso, quando nós obedecemos. Eu coloco nas tuas mãos. Coloco todos os caminhoneiros deste Brasil, as suas famílias, meu Pai, que muitas vezes ficam separadas, ó Deus, quilômetros e quilômetros, e muitos deles na estrada, Senhor, enfrentando perigos, Senhor, ó Deus, risco de morte, mas o Senhor tem livrado cada um, e eu coloco nas tuas mãos, para o Senhor dar livramento e abençoar
ó Deus, prosperando e abençoando a sua família também, que fique com saúde, Pai amado, em nome de Jesus. Coloca o Dedley, Dinche, Nandos, Savela e família, lá de Chimoio, Moçambique. Coloco também a Rosaura Marques e família nas tuas mãos. O Edmilson, pastor, Pai amado, lá do sul do país, da família Zamboni, abençoa teu filho. Está sempre assistindo nossos vídeos aí. Ulisses Hermínio e família, lá de Maputo, Moçambique também. Deus auxina a Lúcia, dá forças à tua filha, renovo da sua fé. Pai, também o José, Luiz Rodrigues e família, a Kelly e o William, Pai amado, lá do Carmo, Senhor, pede oração pela Kelly, abençoa, Senhor, cura ela poderosamente. O Senhor pode fazer esse milagre extraordinário, como o Senhor fazia por intermédio de Paulo. Faz isso na vida da Kelly, Pai. A Nelma Kumaru pede pela sua família, pelos seus filhos e netos. Ela é lá de Pernambuco, abençoa a tua filha. O Nem Petrino também, que pede pela sua neta Andressa. Deus, um milagre. O Senhor pode fazer esse milagre extraordinário. Deus, eu oro pelo Hospital São Salvador, aqui da nossa cidade. Envia recursos, abençoa, Senhor. Prospera o nosso hospital, em nome de Jesus. Toma o Paulo César também dos grupos aí, sempre curtindo nossos vídeos. O Leandro, Léo e família, lá de Goianinha, Rio Grande do Norte. Toma nas tuas mãos. O Otávio Bittencourt também, família, lá do Rio de Janeiro. Toma o Luiz Cláudio Citrângulo e família. O Gerson Barreto e família. Ó Deus, a Cidinha Vicente e família. O Ruimar Salgado e família. O Gui Souza e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. A Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. Eliene dos Santos e família. Também, ó Deus, Eronildo Lima e família. A Jaqueline Leite de Souza e família. O Edson Júnior e família. Luciano Suelen Corguinha e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. João Carlos Mendes e família. Eliana Guerra e família. A Rosileia Parreira Gomes e família. A Samira Carvalho e família, lá do Carmo também. O Nilson Falcão e família, lá de Sorriso, Mato Grosso, meu Pai. Toma nas tuas mãos o Gerson Melo, o Melo, lá e sua família, lá de Simões Filho, Bahia. Toma o Adriano Freitas e família, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Toma também o Rossini José Sá e família, lá de Miracema, Rio de Janeiro. E o Cido Fermino e família, lá de Toledo, Pará. Em nome de Jesus, eu oro por essas vidas. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, me ajuda e vamos compartilhar.